Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos, muito bem, como já dito pela Thaís aí. Acho que muitos me conhecem, para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o Leandro, deixa eu já aproveitar e compartilhando a tela com vocês enquanto eu interajo com os slides. Passei por várias áreas da DB, tá? Então, desde a primeira versão de delivery que nós tivemos aqui, até o que nós temos hoje de Customer Success, e agora atualmente trabalho no time de pré-vendas, junto com o Marcos e alguns outros colegas aí. Então a gente passou por algumas fases da empresa e também do produto de gibi, tá bom? Pois bem, deixa eu ativar o que eu quero aqui. O Marcos vai me ajudar nesse webinar, ele vai fazer a parte mais legal, né, que é pôr a mão na massa e evoluir as coisas, a gente vai ver isso na prática. Mas o que a gente quer abordar aqui, e antes disso, a gente quer fazer uma enquetezinha com vocês para responder essa pergunta. Qual é o seu nível, que você avalia o seu nível de conhecimento sobre segurança e integrações, de forma geral, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês possam votar aí com tranquilidade. Eu estou vendo aí que os votos estão acontecendo. Legal, pessoal. Vou fazer um uso inteligente do tempo aqui, podem continuar votando e eu vou startar aqui. Então, o que a gente pretende passar nesse webinar para vocês, alguns conceitos e práticas também, justamente com um caso de uso que a gente escolheu para ilustrar o nosso webinar, a gente vai passar por alguns temas, como avaliar e identificar falhas de segurança ou segurança não suficiente para determinadas frentes, para determinadas integrações, dependendo da indústria do cliente, precisa de mais ou nem tanto assim de segurança, e a gente precisa sempre pensar no contexto como um todo, tá? E não só no contexto de pipeline. Então, é legal dar esse zoom out e saber, tá, com quem eu estou lidando, qual é o tipo desse cliente, o quão exigente é essa indústria na questão de segurança. Então, a gente vai passar por essas análises de um pipeline para saber onde pode ser melhorado essas questões de segurança. Vamos passar por uns temas também de recursos de segurança que estão a nível de plataforma e não precisa ser preocupado a nível de pipeline. Então, eu não preciso saber se sim ou se não, se eu uso isso ou não uso, porque algumas coisas a engenharia de produto já resolveu para a gente, de uma maneira muito abstraída, e a gente vai ver como isso acontece, tá? E uma API exposta pela DB, um exemplo de integração que é muito comum, que a gente faz todo dia, é essa questão de exposição de microserviços em formato de API. Então, como proteger uma API exposta pelo gateway da plataforma? E a gente escolheu o JWT para ser uma das capacidades existentes da plataforma, para ser o nosso no case aqui, tá? E uma coisa bem comum que a gente vê todo dia é que existe lá num componente de sessão uma opção que está lá e pouquíssimas pessoas sabem para quê, que é o uso de sessão do tipo global. A gente vai fazer o uso dela também aqui. A aplicação de sensibilização de campos sensíveis, a gente tem essa feature na plataforma, em 2 níveis, inclusive, a gente vai passar por elas. Proteger os dados trafegados na plataforma de forma encriptada. Então, por mais que o dado só transite pela plataforma, e em alguns casos ele também é persistido, existem componentes prontos para que a gente forneça uma camada extra de segurança para esses dados utilizando as criptografias disponíveis, tá? O uso de hash, que a gente sabe que ele existe, como é que funciona, mas tem alguns mitos ou alguns desconhecimentos a respeito da tecnologia, e isso não é exclusividade da plataforma de GB, tá? E é muito comum também, um tema aqui que é bastante relevante de trazer para esse webinar, a questão do uso do Object Store para persistência de dados, mas tem muita coisa que não precisaria estar ali, além do tempo suficiente para a integração acontecer, seja ela assíncrona ou síncrona. Então, a gente vai passar por isso também, para olhar a questão de armazenamento, não só armazenamento seguro, como o expurgo desses dados também. Tá bom? E para essa ilustração, a gente trouxe um desenvolvedor, a gente criou um personagem, então o Lemar vai ser o nosso desenvolvedor de integrações na plataforma de GB. O Lemar trabalha numa fintech, e o requisito de negócio que chegou para o Lemar resolver com integração com pipeline de GB é desenvolver uma API que permita cadastrar endereço de cobrança de cartão de crédito, do dono desse cartão de crédito, depois de um pequeno enriquecimento de dados ali no fluxo de integração, tá?
Esse risco, determinado como alto, porque tem dados ultrassensíveis trafegando aqui, é algo que é o objeto da nossa análise, o objeto da nossa evolução da construção desse pipeline daqui em diante. Tá? Pois bem, sabendo da necessidade de negócio, Lemar fez um pipeline, construiu uma integração funcional que atende plenamente o negócio, onde quem consome esta API exposta, o cliente desta API, informa dados do cliente, dentre eles endereço de cobrança a ser cadastrado. Esses dados são transformados em enriquecidos durante o fluxo do pipeline, durante a execução do pipeline, e esses dados são armazenados numa base de dados. Como? A gente vai ver logo na sequência. E o pipeline criado pelo Lemar é o que a gente está vendo aí na tela, tá? Então, é um pipeline que funciona? Funciona. Ele pensou em questão de volumetria? Pensou em questão de volumetria. Se o deploy precisava ser pequeno, médio ou grande, com réplica, sem réplica, quantas réplicas, quais os horários de pico e tudo mais. Ele fez um bom trabalho que atende plenamente o negócio. Tá? Então, esse é um pipeline simples e funcional, construído pelo Lemar e levado para a produção. O que aconteceu no meio desse caminho é que a empresa para a qual o Lemar trabalha e que construiu essa integração, contratou uma empresa de auditoria para fazer análises em tudo que ela tem no seu landscape de tecnologia. Então, tudo que existe de ferramental e também de construções em cima dessas ferramentas. E, para surpresa do Lemar, o pipeline que ele criou teve alguns apontamentos, tá? Talvez esteja pequeno para vocês verem, essa é a hora que a Thaís anunciou, que no Miro vai estar disponível para dar zoom, para explorar cada cardzinho desse aqui, tá? Eu vou fazer o mesmo aqui. Quem estiver olhando a minha tela, eu vou dar alguns zooms aqui também. Deixa eu ver, ótimo. Dentre os apontamentos que foram colocados no pipeline construído pelo Lemar, a gente tem um primeiro que é a API exposta pela plataforma de IBI construída pelo Lemar, ela está com autenticação exigindo apenas uma API key. É uma forma de autorização de consumo do recurso, mas uma autenticação bastante fraca quando a gente absorve e isola somente segurança, o assunto segurança em cima de uma construção. Tá? E na configuração do trigger desse pipeline, o Lemar escolheu que seria uma API externa autenticada por uma API key, como eu disse aqui. Nada mais sofisticado do que isso aqui, tá bom? Um segundo apontamento que foi feito na questão do pipeline do Lemar foi o log imprimindo todo o payload recebido pela API. Então, aquele famoso message.dollar que a gente coloca lá no log, às vezes na pressa, não quero sofisticar demais, tá imprimindo muita coisa, aliás, tudo no log, inclusive dados considerados extremamente sensíveis e estão totalmente abertos ali para a leitura de qualquer pessoa que tenha o mínimo de acesso à leitura de logs na plataforma. Tá? Então, tem um exemplo aqui do que aparece lá no log quando executa. Então, a gente está vendo cartão de crédito, data de expiração e código de verificação. Já é o suficiente para alguém causar um dano bastante grave para o nosso amigo Johnny Doe aqui, que disponibilizou esses dados confiando na fintech. Além disso, mais para frente, tem algumas outras informações apontadas como vulnerabilidades de segurança. Então, no ponto onde o cadastro do endereço já enriquecido é feito numa base de dados, aqui a abstração é permitida, a gente está usando o da plataforma, a base temporária, poderia ser qualquer outra base, inclusive a do cliente ou de parceiros, onde o dado está sendo guardado de forma totalmente aberta. Então, numa invasão, numa situação de vulnerabilidade de infraestrutura, onde o atacante consiga acessar a base de dados, ele já tem todos os dados completamente legíveis e utilizáveis para ele fazer o que ele quiser. Então, a forma de armazenamento de dados em repouso, sem nenhuma criptografia, foi um apontamento feito pela auditoria no pipeline. Então, quando o dado é acessado nesta base de dados, é assim que o atacante vai ver. Tudo muito fácil e muito pronto para uso, para coisas que, infelizmente, não serão positivas para o detentor desse cartão. E, por fim, o último apontamento assim como lá no request, chega o dado totalmente aberto, por mais que esteja trafegando numa camada de segurança HTTP na camada TLS, do mesmo jeito que esse dado chega aberto, ele também é devolvido aberto, como a gente vê aqui nessa caixinha do request response. E por que isso é um problema? Mas o cliente mandou aberto, e o cliente precisa receber aberto. É verdade.
a segurança ela é uma responsabilidade mútua, tá? De ambas as partes, é do cliente e é do fornecedor. A tomada de decisão é do time de segurança do cliente e é do time de segurança da DGB como um consultivo, vamos dizer assim. O peso maior sempre é do cliente, mas a gente tem capacidade e conhecimento para sempre apoiar o cliente nessas tomadas de decisões. E por que para nós é um problema, isso se torna um problema para quem faz uso da plataforma DGB? Porque o dado está pronto para ser utilizado de forma indevida na plataforma DGB. Então, pensa num desenvolvedor ou num analista de suporte que ele não tem nenhuma permissão na plataforma, a não ser ver logs. Já é o suficiente para ele poder pegar esse dado e fazer o que quiser com esse dado. Tá pior, poderia ser um terceiro de um terceiro que presta serviço para o nosso cliente e tem essas facilidades de acesso. Tá? Então, todos esses apontamentos levaram o Lemar a pensar, deixa eu voltar aqui para o nosso pipeline, antes de ir para as perguntas e respostas, levaram o Lemar a pensar, tá, eu atendi plenamente o negócio, mas realmente eu não me ative aos detalhes de segurança. E agora eu preciso trabalhar nesse pipeline, tá? E antes dele sair metendo a mão na massa e implementando camadas de segurança nesse pipeline, ele vai ter alguns conceitos a serem considerados, tá? Mas antes disso, eu queria fazer uma pausa aqui para que vocês façam perguntas, não sei se já tem alguma no chat, mas fiquem à vontade. Aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Minha pergunta é o seguinte, Lê, como é que você falou que esse pipe está fora dos padrões, certo? Como é que a gente sabe qual é o bom padrão? Aonde que a gente aponta as melhores práticas para que o cliente entenda o que é um bom padrão? Né? Excelente. Essa é a Excelente. pergunta. Boa. Dos aspectos de segurança, a gente tem alguns conceitos e algumas decisões conjuntas pela comunidade tomadas, como, por exemplo, o top 10 do AF, de firewall, das políticas de segurança, de implementações, de ataque DDoS e tudo mais. Então, um bom padrão de segurança é quando eu olho para esses conceitos de mercado e eu faço a pergunta, eu estou implementando de forma que atenda esses conceitos? Então, começa por aí. Pensando do ponto de vista de integração, a pergunta a ser feita é, quais são os recursos de segurança que eu tenho do lado da plataforma que eu estou usando, ou que seja com código tradicional, para o nível de criticidade da demanda que eu estou atendendo. Então, isso nos mostra qual é o nível de segurança adequado a ser aplicado nesse pipeline. Tá? E onde que eu olho isso? Hoje a gente tem, falando do universo de DGB, a gente tem uma base de conhecimento muito grande, espalhada internamente em mais de uma ferramenta dentro da companhia. Alguns artigos sobre isso, inclusive um bem explícito sobre o uso de JWT, onde mostra por que usar, quando usar e como que eu uso isso aí. Então, quando eu tiver que implementar uma API, que segurança é um tópico no meu checklist para fazer o uso das melhores práticas, combinado com ferramentas, para a construção desse pipeline, é onde eu consulto essas bases internas e esses artigos prontos que a gente tem no portal de documentação da DGB. Tá? Um exemplo é o JWT. E também, futuramente, um curso sobre segurança, que vai ser criado com base nesse conteúdo que está sendo gravado aqui hoje, tá? Exato. Obrigado, esse vai ser um substrato dessa tarefa aqui, Vitor, que é o material de apoio sobre melhores práticas no quesito de segurança em integrações. Fala, Juliana. Só para ver se eu entendi muito bem. Até agora, todos esses gaps que você mostrou são falhas do desenvolvedor e não da plataforma, certo? Exatamente isso. É isso, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Leandro, é o André aqui, tá? Fala, André. Aproveitando o comentário do Juliano, é que assim, eu entendo o seguinte, tem clientes que a gente mascarar alguns dados dificulta na análise dos logs para o próprio cliente. É verdade. E aí é meio que uma briga, porque às vezes você sugere mascarar ou, sei lá, nem logar determinadas informações, mas acaba atrapalhando o troubleshooting dele lá também, entendeu? Não sei como que vocês lidam quando acontece esse tipo de situação. Eu vou dar a resposta teórica, mas o Marcos vai mostrar isso na prática, tá, o André?
Isso aí não precisa ser o 880, tá? O que a gente vê, quando há essa resistência do cliente, a gente vai lá no pipeline e coloca assim, qual é o campo sensível? É o body. Aí eu ofusco totalmente o payload e ele não vai achar nada mesmo no log. A segurança é sempre uma balança ali que a gente fica numa briga. Quanto mais segurança, menos praticidade eu tenho em algumas coisas. Muita praticidade, eu tenho vulnerabilidade de segurança. O trabalho duro é achar o equilíbrio dessas duas coisas, tá? Então, quando a gente está falando de ofuscar dados, eu tenho um payload com muitos dados. E aí eu devo ofuscar somente aquilo que de fato é sensível. E sempre vai ter, pelo menos na maioria das vezes, vai ter 1, 2 ou até mais campos super úteis, que não são sensíveis, para o cliente conseguir fazer um troubleshooting ou coisa do tipo. Tá? No pior cenário, a gente pode, durante a construção, replicar o campo sensível e ofuscar o campo sensível original completamente, e o campo replicado, a gente faz um tratamento nele para deixar uma parte visível. E aí isso já é suficiente para o cliente fazer algum trabalho, desde que essa parte ainda não mantenha o campo como sensível e sendo aberto na plataforma. Tá? Mas é sempre uma troca. O cliente ele ganha segurança, talvez perca um pouco de praticidade. Mas durante a definição de quais campos serão tratados como sensíveis, há essa facilidade de entender do payload inteiro o que for sensível já descarta, do que sobrou é suficiente para o cliente fazer alguma análise? É suficiente ou é parcialmente, com mais isso aqui me resolveria a vida. E a gente chega num meio termo que atenda o cliente sem deixar nenhuma brecha de segurança, tá? Legal, valeu. Seguindo a lógica do Lemar, que ele precisa agora refatorar o pipeline dele, ou criar uma nova versão do pipeline dele em conjunto com o cliente, o que vem a questão é, o que ele não tem que olhar? O que ele não precisa se preocupar? E a gente tem na plataforma algumas coisas já abstraídas, que nos ajudam muito. Esse é um slide de arquitetura da plataforma, a gente vai focar nessa parte laranja aqui, então não precisa se preocupar em entender todo ele, tá? Mas a plataforma de GB, pensando do ponto de vista de arquitetura, ela é toda componentizada. Então a gente tem muitas peças que fazem diferentes trabalhos e tarefas, segregadas com estrutura física e tudo mais. E da parte de segurança, então, quando a gente começa a construir um pipeline, a nossa preocupação começa aqui, ó, o REST API, o trigger que eu estou escolhendo. Mas antes disso, tem algumas preocupações de segurança que a engenharia de produto já se preocupa e mantém isso em evolução. Que, por exemplo, o gateway embarcado na plataforma já tem políticas de segurança implementadas dentro dele. E a gente vai ver com detalhes um pouco mais para frente aqui. Contando com o provedor de cloud que são disponíveis para configuração, onde o time de engenharia de produto da GB fez essas configurações também a nível de provedor de cloud, onde quando a requisição chegar para a DGB, ela antes já vai passar por algumas camadas de segurança até acionar o trigger do pipeline para que a integração aconteça. Então, percebam que existem camadas externas que nós não precisamos nos preocupar. Isso é uma preocupação de produto que já está endereçada e é mantida como evolução e operacional, tá? Exatamente, David. Aqui embaixo, a gente tem o destaque dessas camadas do provedor de cloud. Então, no nosso caso, tratando em GCP, né, nos dias atuais, a gente tem o Google DNS, a gente tem o Load Balancer do Google e a gente tem o Google Cloud Armor, que é esse escudo com todas essas implementações de segurança já encapsuladas e configuradas por times de GB. Tá? Então, quando a gente fala de uma requisição chegando, é por essas camadas que passa. E segurança, nunca nada será 100% seguro no mundo, uma evolução tão absurda, principalmente na área de tecnologia. Só que segurança, eu gosto de fazer uma associação às camadas de uma cebola. Quanto mais camadas, mais longe do núcleo, do centro, o atacante está. Dependendo do interesse, ele se desmotiva, já que o que ele quer, ou o que ele acha que quer, está muito difícil ou inacessível, a desmotivação acontece e o atacante perde o interesse nesse trabalho. Tá? Então, por isso que é importante camadas inteligentes e bem colocadas, quando a gente estiver falando de uma implementação de integração numa plataforma como a DGB, tá bom?
E dessas camadas, o que a gente vou destacar duas delas ali do provedor de cloud, que é o balanceamento de carga, que o provedor de cloud já faz isso para nós. Então, hoje, a plataforma de GB, ela está em uma região, temos o Cluster Brasil, vou falar do Cluster Brasil, está na região sul da América, com 3 zonas de replicação. Então, o balanceamento de carga, até chegar nos pipelines de GB, passa por uma estrutura do provedor de cloud que faz todo esse controle de vazão das requisições entrantes, tá? E isso passa também pela camada, como a gente viu no slide anterior, do Google Cloud Armor, onde ele faz todo o controle ali do Web Application Firewall, das políticas, dos top 10 e outras finalidades, como exemplo, cross-site scripting, SQL injection, inclusão de arquivo local, de cabeçalho, tudo isso já está sendo resolvido numa camada antes de criar o trigger. E você pensa, mas no trigger eu já tenho algumas capacidades de segurança a serem implementadas. E é verdade. Então, para você ver o nível de segurança até um pipeline ser executado, a gente chega às coisas externas, mais as do trigger, as dos triggers que a gente consegue customizar ainda mais, tá? E indo no modelo falando de trigger, o que a gente tem na plataforma de GB? Hoje, a gente tem um API Gateway embarcado na plataforma, que é o que nos permite expor APIs para o mundo externo consumir. E a gente tem esse API Gateway totalmente abstraído ao ponto da gente escolher como eu quero aplicar um deploy e ele acontece. Tá? Eu não preciso entrar nessa peça para configurar uma exposição de API. Então, a gente tem uma peça hoje que ela tem o seu conceito em open source. A gente tem o gerenciamento desses consumidores através de API Key ou de Basic Authentication, que é uma nova feature implementada. A parte de autenticação com JWT, com Mutual TLS, múltiplas rotas, agora Rate Limit também, como mais uma capacidade a ser configurada no trigger. E o isolamento dessas APIs sendo expostas por esse gateway embarcado na plataforma, ela acontece de acordo com ambientes e também de forma de autenticação. Então, a gente tem uma ilustração aqui do lado que, se eu estiver expondo uma API ali no ambiente de teste, que tem um gateway próprio segregado para o ambiente de teste, e eu configurei na API que ela é interna ou externa, ou autenticação via cadeia de certificados, né, o Mutual TLS, quando eu defino isso para uma API, essa API ela vai ser exposta através daquele gateway que atende aquelas configurações. Tá? Então, eu tenho um gateway que atende MTLS, eu tenho outra instância do gateway que atende APIs internas, outra instância do gateway que atende APIs externas. A mesma coisa para produção, tá? Segregação por ambiente e por tipos de autenticação. Então, a gente não tem aquela mistura dentro do mesmo gateway de um autentica de um jeito, outro de outro, outro de outro. A gente tem instâncias separadas para receber essas requisições para essas APIs que têm tipos diferentes de autenticação, tá? E se a gente for lá para a plataforma, fazer uma associação, para a gente, para o desenvolvedor de integração, é tão simples quanto isso. Então, eu quero que seja com a API Key e um token JWT. Eu quero que não seja nada disso, mas que seja um Mutual TLS. Eu só estou escolhendo a capacidade de segurança que eu quero dar para essa API, combinado com o cliente ou a pedido do cliente, e a parte de infraestrutura para isso acontecer na hora da exposição dessa API no deploy, já está abstraída por produto. Dessa maneira que a gente viu na ilustração, nos gateways segregados, tá? Então, tudo isso é uma preocupação que o nosso desenvolvedor Lemar não precisa ter. Ele teve os apontamentos no pipeline dele, e agora ele vai fazer a correção do que precisa nessa evolução da solução, tá? Pessoal, deixa eu só passar essa parte e eu vou passar a palavra para o Marcos. Acredito que eu vou dar mais um tempinho para vocês fazerem perguntas. Aqui é só uma ilustração de altíssimo nível de como vai ser a nova implementação. Então, agora o cliente desta API continua fornecendo dados de endereço de cobrança. Uma camada de segurança agora vai ser inserida nessa API, usando criptografia, dentre outras coisas. Os dados serão abertos para serem trabalhados e enriquecidos, e o armazenamento dessas informações na base de dados passa a ser de uma forma segura. E a exibição de informações na plataforma de GB, tanto a chegada e a saída do request response também, serão tratadas para que os apontamentos sejam todos sanados, tá?
E aí eu abro mais uma vez aqui para perguntas nessa parte teórica, e aí para não cansar tanto vocês assim, o Marcos vai com a mão na massa, que é a parte mais legal, como eu disse. Mas façam suas perguntas aí. Tem uma aqui no chat, deixa eu ver. Qual o conceito por trás da utilização do JWT gerado na DGB em adição à API Key DGB? Hoje não é possível utilizar o JWT sem API Key. Ou é? Boa pergunta, Amanda. Por que há esse atrelamento do JWT à API Key? Porque na hora que a gente pendura, a gente vai falar de seção global aqui, parâmetros neste token, este token está associado a uma API Key, até para eu fazer controle de outras coisas, como rate limit, por exemplo. Então, um cliente com a API Key XPTO pode me chamar 30 mil vezes por dia. Passando disso, ele vai tomar umas negativas. Então, sempre vai estar atrelado o token gerado à API Key. Pensa que o cliente A, ele precisa me falar quem é ele para eu atrelar um token para ele. E como ele me fala isso? Através de uma API Key. O cliente B precisa de um token também. Eu não sei qual token dá para ele se ele não me falar quem é ele. Então, há esse correlacionamento de API Key e JWT, tá bom? Um bom relacionamento entre esses dois tokens é que o token JWT, ele trabalha muito como um autorizador, né? E o API Key, ele é mais um permissionamento. Então, ele vai te falar quais os pipelines que dentro do realm do cliente ele vai ter permissão de ser utilizado. E essa informação, ela não fica atrelada ao token, tá? Exatamente. Vou aproveitar o silêncio, tá? Enquanto vocês elaboram a próxima pergunta. É muito comum o cliente fazer essa pergunta que a Amanda fez, porque o cliente está acostumado com Client Credentials, quando ele fala de OAuth 2. Ele fala, tá, mas eu quero passar um usuário e senha. A gente só está trocando usuário e senha por API Key. É uma forma de identificação, tá? O nosso modelo default, né, o vanilla na plataforma, é a API Key. Então, quando o cliente faz esse questionamento, é justamente para ter essa correlação entre o token que é gerado e o identificador único do cliente. Boa. Eu vou passar a palavra para o Marcão agora. Vocês vão se deleitar agora com a explicação do professor. Vou parar a apresentação aqui, ô Marcão. Não ter um token JWT deixa a nossa API menos segura? Sim, a resposta objetiva, tá? Sim. Uma API Key, se ela vazar, ela dá um total acesso àquele recurso. Então, um token, se ele vazar, ele tem um tempo de expiração. Pode ser muito curto, pode ser muito longo, mas ele já está autenticado no nosso gateway. Então, quem voltar fazendo a requisição que não seja quem gerou aquele token, ele vai tomar uma negativa já no gateway. Tá? Então, sim, o uso de apenas uma API Key é um nível mais básico que... Eu vou ir na contramão da sua pergunta. É o nível mais básico que tem de autenticação. É uma camada de segurança? É uma camada de segurança, mas é a mais básica possível de se implementar. Tá? Então, o JWT ele é extremamente mais seguro do que apenas um API Key. Mas pode relacionar também ao duplo fator de autenticação, né? Porque você, usando o API Key, como o Leandro comentou, se expor, vai ter o problema de todo mundo saber aquilo, né? Já com o token, você colocou ali, configurou corretamente ali o expiration, a pessoa sempre vai ter que fazer uma chamada ali para poder seguir essa requisição, tá? Bom, como o Leandro já se apresentou, vou me apresentar também. Eu trabalho na DB aqui já há um pouco mais de 4 anos. Então, passei por quase todas as áreas aí da empresa. Eu acho que só não pelo RH, nem pelo financeiro e nem por produtos. Mas estamos aí tentando aí aprender o máximo possível aí no nosso dia a dia, tá? Como o Leandro ele já comentou, o nosso amigo Lemar, ele teve alguns problemas ali na implementação e teve alguns apontamentos da área de segurança da empresa dele. Bom, só complementando algumas respostas ali que o André Lucas, eu acho que ele comentou, do cliente, ele ter algumas dificuldades com segurança, é basicamente isso. Por um outro serviço, o Lemar, ele poderia ter feito uma bela API ali com os recursos que ele tinha, mas como a gente está falando aqui de uma instituição financeira, o nível de segurança é bem mais alto do que qualquer outro que a gente já viu aí no mercado, tá? Então, o primeiro ponto que temos aqui é o uso do JWT, né? Foi a pergunta da Jéssica. A gente vai precisar implementar esse JWT na plataforma e para
E como a gente sabe aqui na nossa plataforma, a única diferença ali para você implementar com uma API Key ou com o JWT seria flagar aqui o JWT, que já temos aqui no nosso pipeline, tá? Só que antes de conseguir fazer a execução dessa API com o uso do JWT, você precisa criar um pipeline que vai gerar essa autenticação para a gente. E é o que a gente vai ver aqui no na nossa outra aba, tá? Que foi a criação desse pipeline. Então, o nosso amigo Lemar, ele teve o trabalho de criar um novo pipeline com uma autenticação básica, que ele vai utilizar a API Key, é uma API externa, e aqui ele vai passar algumas informações, como o usuário e um documento, que esse documento ele vai ser reutilizado em outros fluxos de negócio, mas que a gente espera que ele não fique passando essa informação, por ser uma informação sensível, em toda a requisição, tá? Então, o nosso próximo conector aqui é um conector muito importante para o uso do JWT, que é um conector que ele vai limpar os dados de entrada. Por quê? Quando você pega a informação que vem no body, está vindo o documento, o usuário, ou qualquer outra informação sensível, e você passa diretamente para o conector do JWT, ele vai usar essa informação como escopo. Aqui a gente já configurou o JWT como generate, e aí ele usaria essa informação como, do body como escopo, e para isso a gente limpa a requisição, limpa a informação que está vindo, ou passa algumas outras informações que não são sensíveis, tá? Por que eu estou falando bastante de não passar informação sensível nesse passo? Porque o conector de JWT, ele vai criar um JWT padrão. O JWT padrão, ele tem 3 partes. A primeira, que é o header, a segunda, que é o payload, e a terceira, que é a assinatura. Só que essas informações, elas não são criptografadas, nem são um hash. Elas são abertas. Você consegue usar um decode, base 64, porque o token, ele é em base 64, e quando eu faço essa informação, eu consigo ver tudo que está sendo criado dentro do meu token, menos a assinatura. Então, é muito importante que não seja passado aqui nenhuma informação sensível dentro do token, tá? E o nosso amigo Lemar, ele fez muito bem de limpar a requisição antes da criação do JWT, e agora, um dos pontos importantes também, e acaba sendo boas práticas aí na hora de construir um fluxo, é criar um ID único para amarrar todas as chamadas na plataforma, né, na DGB. Assim, a gente está criando aqui o conceito de um ID de transação, onde eu estou passando o execution key, que é o pipeline key lá nos nossos logs, e eu quero transportar esse dado para todos os fluxos que vão utilizar o nosso JWT. Vamos buscar aqui o document, e o nosso próximo conector é algo que é bem raro de ser utilizado na plataforma, pela sua complexidade e sofisticação no uso dessa estratégia aqui, que é o uso da seção global. Por que o uso da seção global? Aqui eu quero passar o ID de transação e o documento para todas as outras requisições que utilizem esse mesmo token. Então, com o token, e ele só pode ser usado como em complemento do uso do JWT da plataforma, tá? Então, com o token, eu vou conseguir buscar essas informações de ID de transação e documento da nossa infraestrutura, da DGB, que vai utilizar aqui, nesse caso, ele usa diferente do outro, que é o local, que usa a memória ali do container, aqui ele usa um Redis por baixo dos panos ali, levantou o capu, vai ter um Redis ali que vai ser utilizado aqui para salvamento desses dados, e eu conseguir transferir essa informação por vários pipelines, e não só um, tá? E vamos deixar uma resposta aqui um pouco mais orientada para o nosso cliente, já passando também o ID de transação. Assim você consegue lá nos logs fazer a consulta desse ID. Com esse ID aqui, o nosso cliente ele vai conseguir buscar e rastrear toda a informação de todos os pipelines que estão sendo utilizados com esse token, tá? Um ponto importante nesse caso é que esse pipeline ele não vai utilizar o token JWT, tá bom? Às vezes a gente acaba se confundindo ali, mas nesse caso ele usa apenas a API Key, que ele é o gerador do token. Alguma dúvida na criação desse pipeline? Algum ponto que vocês... Não, aí vai depender mesmo da estratégia. Hoje a gente utiliza o API Key como esse validador, tá, Vilarinho? Então, se você precisasse de um usuário e senha, você poderia utilizar o Basic.
da própria plataforma para isso, tá? Que aí você muda a estratégia. Eu digo porque pensando que nem o Leandro estava explicando ali, tu eliminou o teu segurança, eu acho, porque se tu usar só o API Key, é o que tu tá fazendo. Se eu vazar a API Key, eu posso gerar quantos tokens eu quiser. Isso, correto. E se você vazar o usuário e senha também, né? Porque quando você tem usuário e senha, é um hash que você cria quando você passa para a plataforma. O usuário e senha, você passa ali na tela, quando você passa por debaixo dos panos, ele vai um campo authorization com um base 64 passando usuário e senha com um separador de 2 pontos, tá? Então, para pegar um authorization e API key, seria o mesmo padrão, tá? Isso aqui. É isso aí. A plataforma DB, ela não é um servidor OAuth 2, tá? Ela integra com a autenticação do tipo OAuth 2, mas ela não é um servidor de OAuth 2. Então, a gente não gera client credentials, que é o usuário e senha aqui que você está falando num cenário de autenticação OAuth 2 de mercado ou qualquer outra frente. A utilização de usuário e senha, aí é exatamente o que o Marcão falou. A gente inverte a estratégia. Não vamos usar a API Key JWT, porque vamos utilizar o Basic Authentication. Aí é só mudar no trigger ali para Basic e a gente passa a autenticar com usuário e senha, tá? Que é uma das novas features aí do trigger. Marcão, eu pedi para mostrar de novo, justamente para entender isso. Quer dizer, então, que o token já volta no header da resposta, não preciso colocar ele no body da mensagem final. Ele volta no header. Você consegue abrir esse último conector e dar um zoom nele, Marcão? Tem uma mensagem mais amigável que foi colocada justamente para isso. Às vezes o consumidor ele não sabe onde está o token. Então, por padrão, o nosso gateway devolve no headers lá em authorization. Isso. Eu estou questionando porque eu vi a mensagem mesmo, e tem uma implementação que a gente fez no cliente, em que a gente devolvia na mensagem final para o cliente o token. No body, você fala? A mensagem final que você está falando? Aí geralmente tem que usar um outro pipeline para fazer essa casca e criar uma regra a mais do que apenas a criação do JWT, tá? Você queria perguntar alguma coisa, Dani? Daniel, Só ia comentar ali no que o André falou, que podia estar contrariando toda a segurança, né? Você está usando a API Key. Uma coisa que eu já tive que fazer desse exato jeito aí, só que o que a gente fez? A gente compartilhou com o cliente de uma forma segura, né? Uma chave secreta, e aí o cliente ele usa essa chave para gerar um hash do payload que ele está mandando ali, no payload inclui um timestamp, e aí esse hash vira uma assinatura, e aí só quem sabe essa chave secreta é a gente e o cliente, e em cada chamada que ele faz para esse pipeline, a gente faz um hash igual ao que o cliente fez, né, e gerou a assinatura, a gente compara uma com a outra, e você não precisa estar compartilhando, por exemplo, como um basic ou um API key, né, você pode estar fazendo assim, dessa forma também, como uma chave secreta, né, que no final gera um hash que não tem como você voltar. E só uma coisa, Marcos, eu não entendi muito bem aquela parte da global ali, global, como é que você fez? O tipo global, né? Ele é bem E ela é associada ao token, como é que funciona isso? Isso, por baixo dos panos, seu pipeline, ele só vai precisar ter o token JWT ativado lá no próximo pipeline que vai utilizar o token, e aí você utilizando essa sessão, que é o que a gente vai ver lá no próximo pipe, ele busca essa informação da sessão. Por quê? O token JWT, ele meio que vira a chave única lá da consulta no Redis, sabe? Que amarra lá no cache a informação, traz para o pipeline e você consegue usar. Apenas com esse token, tá? Se você tentar rodar outro token, ele vai criar um outro espaço, então você já tem essa segregação também. Não vai sobrescrever, né? Isso. Não, legal. Sobrescrever não. Você sempre... Enquanto esse token ele estiver válido, você vai conseguir usar essa informação na variável global, tá? Ele vai gerar vários, né? Então, o token, a variável in session, né, em sessão local, ela está no contexto do pipeline. A variável de contexto global, ela vai estar a nível de realm, só que para o pipeline achar essa variável global que está salva agora a nível de realm, ele usa a chave que é o token. Então, só aquele
só os pipelines que utilizam aquele token para se autenticar conseguem enxergar esse valor salvo em sessão de forma global. Ele fica ali até expirar. E é por isso que acaba que eu tenho que usar a sessão global só depois de gerar o token. Porque aqui mesmo ele já está criando essa relação do que está sendo salvo e o que vai ser utilizado. E nessa seção global eu posso guardar os meus objetos sensíveis, né? Também. Sim. Qualquer parâmetro. E só funciona com o JWT da DB ou o outro também? Só com o JWT da DB, porque isso é controlado pelo nosso gateway, tá? Então, o gateway que já está embarcado na plataforma, ele vai fazer esse controle todo. Então, você não vai precisar se preocupar ter que, putz, eu tenho que buscar nessa informação, tem que copiar o token aqui. Não, isso aí você não precisa fazer. O Railan ia perguntar alguma coisa? Cara, deixa eu te perguntar. Quando tu salva, eu preciso salvar com esses nomes? Transaction ID, document? Não, aí foi o nome que a gente criou, porque são os dados, mas você poderia salvar um objeto, algo do tipo. E tipo... Tá. E tipo, quando... Aí esse token, ele vai ter o tempo de expiração... Isso, o tempo de expiração que foi cadastrado aqui, no conector. Beleza. E aí, essa sessão, ela vai existir enquanto existir esse token. Quando o token morre, você não vai conseguir mais buscar nada na sessão lá, tá? Essa era a pergunta do Bruno também. Exatamente isso. O valor morre junto com o token. Isso. Você não vai conseguir acessar esse valor novamente se não tiver o mesmo token. Mesmo que... Porque esse pipeline, ele é o de autenticar, né? Ele é o primeiro pipe que o cara vai bater antes de começar a fazer o processo de integração dele. E, então, tipo assim, toda integração que eu fizer, eu vou gerar um Transaction ID desse e um documento, né? Toda vez que fazer o login. Com o mesmo nome. E estou salvando esses valores com o mesmo nome numa sessão global. Uma não sobrescreve a outra, não? Não, porque o token é diferente. Isso. Ele vai amarrar ao token. Então, quando eu seleciono global, eu já estou amarrando ao token. Isso. Ah, entendi. Perfeito. O global só funciona com um token JWT. Você só consegue relacionar essa informação com ele. Isso mesmo. Fechou, entendi. Agora eu entendi. Bora lá, David, que você tá levantando a mão aí umas 3 vezes já, hein, mano. Só administra o tempo, se estiver tranquilo, senão a gente pode... Você segue um pouquinho e aí depois a gente para mais dúvidas, tá? Não, a gente vê essa dúvida do David, que eu sabia que o tema de sessão global ia puxar muito. Tá rendendo. Manda, David. Eu só ia comentar em relação ao do token aí, quando você pede para gerar o token, ele bota no header, né? Para poder a gente não ter que utilizar outro pipe, que a gente tem, implementou em outros clientes, para poder não ter que gastar mais um pipe, para poder a gente buscar isso no header e jogar no body, a gente fez de forma recursiva no próprio pipe. A gente coloca o REST, o evento o REST, para poder chamar o próprio pipe, que vai gerar no header, depois a gente faz um choice para poder separar o que está vindo de chamada do próprio pipe do que está vindo de chamada externa, para justamente ele buscar e mandar para o body. Então aí a gente conseguiria usar o mesmo pipe para poder fazer isso. É só uma dica mesmo, se alguém for precisar de usar isso, pode usar no mesmo pipe. Só ter cuidado aí com o uso da recursão, porque vai diminuir a quantidade de threads que você vai ter disponível, tá? Então, se for um pipe que não tem tanta requisição, beleza, mas se for algo que é muito utilizado, aí pode ter um probleminha futuro, tá? Se ele for muito requisitado, que aí você já diminui. Dependendo do volume, você está cortando pela metade a capacidade padrão da DB. Tá bom. Mas parabéns pela solução, David. Atende e ajuda bastante, né? Que todo mundo sabe, né, que custo acaba sendo um grande problema ali na nossa implementação, tá? Bom, a gente já acabou falando aqui bastante sobre o login, e aí o nosso amigo Lemar, ele vai ter que fazer as outras implementações, que é o que? Hoje, o cliente ele passa os dados abertos, como a gente pode ver aqui, um objeto customer com vários dados, como cartão de crédito, CVV. E agora, temos um novo payload. E esse payload, ele é um dado criptografado. Para fazer essa tratativa, com os estudos futuros que ele teve ali depois desses apontamentos, ele percebeu que também estava faltando um validator na API dele,
E segurança, como o Leandro comentou, ele é feito em camadas, né? A gente já pode fazer uma validação aqui dos campos que são obrigatórios, que nesse caso é só um, e já barrar a chamada. Assim eu evito problemas ali na nossa execução futura, tá? Então aqui eu vou ter o mock aqui da entrada, e eu deixei aqui um outro mock, que é com aquele document e o transaction ID. Por quê? Como a gente comentou, esses dados eles vão ser salvos ali em tempo de execução pelo gateway. Então você vai ter que relacionar com o JWT, e aqui a gente não tem uso do gateway, é apenas do pipeline, tá? Então eu posso executar até aqui, até esse ponto. Nesse ponto aqui a gente já tem lá o nosso transaction ID, tem o document e o customer. E para isso, o Lemar, ele recebeu da auditoria os dados dessa informação e alguns pontos que ele teria que se atentar. Um deles é o quê? Utilizar uma criptografia assimétrica e não assimétrica. Por que o uso dessa criptografia assimétrica? Nesse caso, a criptografia assimétrica ela é feita por um par de chaves, tanto a chave pública como a chave privada. Esse ponto aqui de descriptografia, que a gente vai ver, ele usa a chave privada, porque esse dado criptografado ele foi criado por uma chave pública. É até um pouco conhecido no mercado esse tipo de criptografia como criptografia de chave pública, porque sempre quem vai escrever utiliza uma chave pública, e para você descriptografar o dado é uma chave privada, tá bom? Eu vou executar novamente. Aqui vemos já as informações abertas. Então, temos aqui o nome, e-mail, o telefone, o zip code, o credit card, com informações de nome, CVV. E um outro tema que ele recebeu ali da sua auditoria foi o uso dos conectores de log, tá? Então, aqui a gente passa a informação um pouco mais sucinta, e não apenas aquele aquele message.dollar. Aqui eu vou ter um log que ele vai me orientar onde está passando aquela informação, como um log de início, um log de final da descriptografia. Agora a gente vai fazer aqui o toJSON, o JSON string toJSON. Na plataforma, temos a opção de usar o conector, que foi o que ele achou que seria mais válido, mas você também pode usar outros tipos de transformação, como as nossas funções também tem esse tipo de transformação. E agora a gente pode pegar aqui apenas um dado válido, que é o que o André comentou ali, que às vezes você não tem como não logar nada, né? Você tem que logar alguma informação. E aqui a gente loga apenas o nome da pessoa. E como a gente criou um ID de transação e eu estou passando aquela informação, eu poderia também logar o ID de transação. E assim acordar com o cliente que ele buscaria essa informação do cliente XPTO, ele poderia salvar na base dele com ID de transação, ou você mesmo assim criar um hash, que vamos ver ali mais para frente, que passaria para o cliente esse hash daquela informação, e aí vai dificultar um pouco mais o entendimento do log, mas vai trazer um pouco mais de segurança, mas tudo isso sempre conversado com o cliente, tá? Todas essas tratativas de segurança sempre vai estar ali atrelada ao que o cliente usa e o que ele precisa, tá bom? Aqui é só um log aqui para a gente ver uma feature da plataforma, então eu estou passando de forma errada, mas a gente vai usar essa feature de campos sensíveis, tá? Então ali quando a gente fizer os testes na plataforma, eu vou mostrar para vocês como que fica todas essas informações que estamos passando ali nos logs. E aí o nosso amigo Lemar, ele, no meio ali da construção do fluxo, ele recebeu uma demanda ali que não estava ali no script ali, né, da auditoria, mas que a área de negócio acabou falando, bom, que já que você vai ter que mudar algumas coisas, vamos aproveitar e colocar uma nova tratativa, que seria o cadastramento do endereço de cobrança, ele só pode ser feito a cada 30 dias. Então, se esse cara ele fez essa requisição, ele só vai poder fazer uma requisição com sucesso daqui a 30 dias. Então, com o entendimento ali do nosso amigo Lemar, ele já percebeu que ele poderia usar uma outra coisa que ele acabou estudando ali no meio do tempo que ele teve para a implementação disso, que é o uso do hash. Porque agora aqui a gente vai utilizar um hash. Diferente da criptografia, o hash ele não pode ser, ele não é reversível. Então você nunca vai criar um hash e tentar fazer um describe desse hash. Já a criptografia você consegue. Mas um ponto diferente do hash e da criptografia
é que a criptografia, cada vez que você faz a criptografia com os mesmos dados, com as mesmas informações, eles nunca vão ser iguais. Você nunca vai ter a mesma criptografia igual à anterior que você fez, tá? Então, a descriptografia, você traz o dado igual, não muda nada, mas no momento de criptografar, ele sempre vai mudar. Já o hash, não. Se eu uso um CPF aqui para a criação do hash, aqui a gente está usando o Transaction ID e o Credit Card, que é um dado sensível, mas se eu usasse um CPF e criasse um hash, quando eu fizesse o hash daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou um dia, ou 1 hora, ele vai criar o mesmo valor. E foi essa a estratégia que o Lemar ele vai fazer para validar essa duplicidade aqui e evitar que você cadastre mais de 2 endereços, tá? O uso do hash, ele vai seguir o padrão ali dos nossos conectores, passando algumas informações aqui, como a operação, o algoritmo e o campo. Feito isso, eu posso executar até aqui. Aqui ele já criou um hash, né, daquela informação. Ponto importante que você pode criar esse hash como um base 64 ou como um dado hexadecimal, que ele vai mudar exatamente aqui a informação que está sendo passada. Vamos deixar o base 64. E aí, após isso, ele faz apenas uma consulta ali de duplicidade no Object Store, aqui usando com todo cuidado para não sobrecarregar também o uso do Object Store. Ele poderia fazer isso numa base do cliente, para treinamento, para o nosso webinar, a gente acabou decidindo usar o Object Store. E caso ele ache o resultado, ele já para e mata a requisição aqui. Caso não, vamos entrar aqui no caminho aqui de executar uma consulta. É uma consulta normal, então, como eu precisava dos dados abertos, por isso que fez o describe, ele vai validar, vai incluir agora aqui no payload algumas informações que não tinha lá no nosso payload inicial, que podemos ver aqui embaixo, que é algumas informações de endereço importantes. E, como eu comentei anteriormente, a gente vai fazer a criptografia do dado agora usando uma chave pública, tá? Então, eu passo aqui as informações básicas para uma criptografia, como o algoritmo, o operation. E a gente pode ver aqui, eu vou rodar aqui até o final agora, só para a gente validar. E eu tenho as sessões, buscando, recupera alguns IDs aqui. E aí, eu posso salvar agora de forma, utilizando os 2 jeitos que a gente criou, né? Que eu estou usando o hash como o identificador único e os dados do cliente, que são dados sensíveis, de forma criptografada. Assim, eu dou a possibilidade para a pessoa que vai utilizar essa base, que com o mesmo hash, e claro que essa criação do hash, ela tem que ser passada para o cliente. A gente vai criar o hash com campo X, Y, Z, usando o algoritmo esse, caso seja necessário uma secret também. E aí ele vai ter a possibilidade de consultar essa informação futuramente, tá? Já de forma segura. Executando aqui o pipeline. Eu tenho aqui o retorno e o nosso transaction ID, que vai ser o nosso rastreio ali nos nossos logs, tá? Até esse ponto aqui, alguém teve alguma dúvida? Algum ponto que eu acabei passando por vários conteúdos aqui complexos? Tem uma pergunta do Ricardo. Ele perguntou se a gente está usando private key para a chave pública. Não. A gente usa a chave pública, tá? A gente usa a private aqui para a descriptografia, mas para a criptografia a gente vai usar a chave pública, tá? A public key. O Ricardo, essas chaves, elas têm um relacionamento entre elas, tá? Então, uma chave privada, como o Marcos falou ali um pouco antes, uma chave privada tem a sua chave pública e as duas se conhecem. Então, a encriptação é com a pública e a abertura do payload, a descriptografia, é com a privada. Tá? Então, elas sempre serão um parzinho. Então, se eu conseguir uma chave privada em algum lugar e conseguir uma chave pública diferente em outro lugar, ainda assim elas não funcionam para o meu contexto aqui, porque elas são desconhecidas entre elas. É isso mesmo, perfeito. Você pode criar um hash com chave pública, eu tenho uma outra chave privada, que é o que acontece muitas vezes. O próprio cliente acaba passando essa informação para a gente, eu estou com a chave privada que você tenta descriptografar e você não vai conseguir, tá? E lembrando que essas informações de chave pública e privada,
geralmente o cliente ele deve nos passar, tá? Então você vai receber essa informação e não criá-la de forma dentro da plataforma, tá? Acho que o Railan tem uma dúvida aí, Marcão. Cara, eu não vi aí, eu acho que deve ter falado, eu que não percebi. Aonde tu tá usando aqueles 2 valores que tu salvou no outro pipeline? Ah, boa. Ele tá bem aqui no começo. Aqui a Beleza, gente aí usa... tu tá recuperando, né? Aqui eu recupero. Certo. Aqueles E dados tu que tá foram usando. salvos lá. Isso. E aí aqui eu usei esse mock, por quê? Porque Não vai durante vir o nada, test porque não mode tá você não vai vir nada, prod, porque né? aqueles dados eles estão atrelados ao JWT. E o JWT ele é criado pelo nosso gateway. E aí o nosso gateway faz esse relacionamento. Como o pipeline, o test mode, ele não tem ligação com o trigger, você não vai conseguir pegar essas informações aqui durante os seus testes, tá? Mas nos logs a gente vai ver ali aqui um pouquinho mais para frente, eu loguei essas informações já para a gente mostrar ali que ele passa, tá? Ô, Marcos, outra pergunta. No caso aí, esse documento ele é considerado uma informação sensível? Isso. Ou não? Ah, tá. No caso, tipo assim, eu não colocaria como sensível, mas é algo que ele vai ser reutilizado em vários fluxos. Então, eu quero que esse cara aqui, ele passe como a identificação. Entendi. Aqui está como document, mas poderia ser a Então- identificação de um usuário e você não quer passar ele dentro do token. Você quer, tipo, o Daniel Loura, ele tem permissão de acessar 5 serviços. O Railan, ele vai ter a permissão de acessar 6 serviços. Então, eu buscaria lá na seção esse dado que eu estou salvando, busca numa base de dados de permissionamento do cliente, e aí eu valido, não, ele pode seguir por esse caminho, ele não pode. E assim você não tem o problema também de passar um dado ali de outra pessoa com o seu token, né? Uhum. Ei, Marcão, isso tem um... Opa! Só para ver se eu entendi. Rapidinho. Então, aí tu não usa, tu só salvou lá na Global para exemplificar que você pode salvar e usar. Mas ainda no teu exemplo aí, tu não usa esses valores. O document eu uso para incluir ele no hash, para incluir ele dentro da informação do cliente. Já o ID de transação, eu vou utilizar, que é o mesmo ID que está aqui. Esse mesmo ID... dado... Desculpa, Marcos. Desculpa. É que aqui é regra de negócio, tá, Relan? O cliente escolheu essa regra de negócio e aí Entendi. O documento, o Marcos recuperou da sessão e está enriquecendo o payload antes de criptografar. Então, ele usa. Saquei. E o Transaction ID, ele vai imprimir lá no final, para que quando o cliente jogar esse Transaction ID lá no campo de payload do nosso monitor, ele consiga achar todas as chamadas que esse cara executou. E no caso, ele não precisa salvar. Tipo, a gente já... Acho que alguém já deve ter passado por isso de... eu tenho 5 chamadas em cadeia dentro do pipeline. E tudo começou pelo login. Então, você fez a chamada ali do login, buscou esse dado, e caso esse login, aqui a regra de negócio não permite que ele tenha mais execuções para o mesmo pipeline. Mas caso você tenha criado esse Transaction ID, ou outro nome, o Transaction ID a gente colocou por causa do negócio e por causa do case, né? A gente colocou como Transaction ID, mas poderia ser ID de identificação, alguma coisa do tipo. Você consegue rastrear o início da chamada e todas as outras chamadas em cadeia lá no nosso log, tá? Assim, amarrando todo o fluxo. O que você ia comentar aí, Leandro? O outro Leandro, agora o Nascimento? Não, eu só ia comentar que essa ideia da sessão global, ela pode ser utilizada, ela pode funcionar muito como uma espécie de extensão do escopo, né, do JWT, onde eu salvo informação atrelada a um token e eu consigo definir privilégios de acesso àquele token, olhando para essa global, e aí dentro do pipeline eu descriptografo aquela informação, ou pego da seção global, e a partir dali eu verifico, por exemplo, esse token pode acessar a rota X, ou rota Y, ou não, entendeu? Interessante. É mais mesmo para não usar o escopo, porque como a gente comentou lá no começo, o escopo ele é visível a todo mundo, né? Se você tem um token JWT, você vai no JWT.io ali, ele vai te mostrar toda a informação que está dentro do escopo. Então, para evitar que essas informações fiquem dentro do token, você pode passar na seção global, tá? Assim você não vai identificar. E foi o que o nosso
amigo Lemar fez aqui no nosso fluxo, tá bom? Ô Marcos, você Oi. comentou que, bom, nesse caso você está gerando hash ali e validando esse hash na nossa base, né, no nosso Mongo. Isso, E aí você perfeito. comentou que, idealmente, né, poderia ser ali numa base do cliente, né? Uhum. Existe alguma restrição para não ser na nossa base aqui? Esse tipo de validação, idealmente, não é bom fazer aqui? De duplicidade, eu não vejo risco, não vejo problema, tá? Porque é um Até porque dado, é o hash, é né, um que a ID gente tá transacional. O que a gente indica que a gente vai mostrar agora no próximo pipeline é o expurgo desses dados, porque você tem que manter algo sanitizado. E como a própria regra de negócio ela informa, essa requisição ela só pode ser feita de 30 em 30 dias. Então, o nosso próximo fluxo, obrigado pela pergunta, tá? Porque eu estava procurando um gancho, foi para o pipeline. A gente tem aqui um pipeline. Opa, cadê ele? Ah, ele não está aqui, ó. Já apaguei ele. Deixa eu pegar ele aqui. Ele vai ter essa regra, a regra do expurgo daquele Object Store, para atender a requisição que o nosso cliente ele pediu, né? Aí o nosso amigo Lemar ele já deixou aqui pronto um expurgo dos dados de tudo que é menor do que 30 dias ali. O que for abaixo dos 30 dias, que tiver mais de 30 dias já salvo na base, a gente limpa. Mas de duplicidade eu não vejo, tá, Jéssica? Ainda mais que aqui a gente usa a estratégia de salvar... Opa, é no outro fluxo. Aqui eu estou salvando apenas, literalmente, um timestamp, né? Porque a gente vai ter que ter aquele controle, e o ID. Então, são duas informações, você mantém o Object Store enxuto, você também... O que eu não indico salvar aqui, tá? As informações sensíveis. Qualquer dado sensível, eu não indico usar o Object Store, além do transacional ali do nosso dia a dia, tá? Opa. Entendi. Obrigada, Marcos. De nada. Bom, pessoal, mais alguma dúvida aqui nesse passo, nesses pontos? Pelo silêncio... Acho que pode seguir, Marcão. Pelo silêncio, o causador da discórdia foi o Session Global mesmo. Né? Bom, eu vou aqui passar agora aqui para o Postman. E a nossa primeira requisição do Postman, como comentamos, vai ser o login. Estou passando uma API key e um content type. Ele já me gera aqui o token passando essas informações e ele me avisa aqui, ó, e a gente vai salvar o nosso transaction ID. E no body você passou aquelas informações que serão gravadas na sessão, né, Marcão? Oi, desculpa? E no body dessa geração aí que você acabou de executar, nesse body aí do sim, Postman... desculpa. Nossa, eu estou mostrando o header ali, não mostrei o body. Aqui eu estou passando o meu nome, o document e essa informação aqui. E a gente pode vir agora aqui na nossa API mesmo, que vai passar os dados. Aqui ele está passando um cliente com os dados já criptografados. Eu posso chamar. Ele já me traz aqui uma informação completamente diferente daquela, tá? E a gente apenas incluiu 2 novos campos. Então, isso mostra que a nossa criptografia ela não vai trazer dado e você não vai conseguir fazer algo tão simplesmente assim para reverter essa informação. Agora aqui, eu volto lá para o nosso log. E em payload, eu vou colocar aqui 5 minutos. Payload, eu estou passando aquele ID. E essa é a ideia. Eu estou usando aqui o pipeline key da primeira execução e repassando em todos os nossos outros fluxos. Com isso, eu consigo amarrar, e caso você tenha um problema em um pipeline, você, esse pipeline aqui ele veio de onde, né? Porque a gente acaba tendo esses problemas durante o dia ali para fazer um troubleshoot ali de um erro ali que está acontecendo. A gente consegue navegar muito bem ali nos nossos pipelines, tá? Aqui eu vou clicar agora no nosso pipeline do fluxo. Eu vou dar um log aqui para a gente ver, um zoom. Aí eu tenho a informação criptografada. Aqui, como eu mostrei lá atrás o uso dos campos sensíveis, é dessa forma que a gente trata os dados utilizando o campo sensível. Eu tenho uma API key que ele estava informado lá, eu não queria que ele mostrasse aqui. O authorization. E agora, aquele log que eu deixei totalmente aberto ali já para provar esse conceito,
Deixei até um warning aqui, né, para a gente achar fácil. E aí, ele traz os dados ali, como o e-mail, o telefone, o cartão de crédito e o expiration e o CVV, completamente ali anonimizado, muito diferente do que o nosso amigo Lemar, ele estava com problema ali mostrando todos os dados. Mas um ponto importante, tem aqui também lá no final vai ter o nosso hash aqui, authorization, deixa eu ver. Bom, aqui é só para mostrar que o nosso document também ele tá anonimizado e o transaction ID ele tem a informação aqui que a gente precisava, tá bom? Então, esse é o jeito de se trabalhar com os campos sensíveis. Claro que, dependendo do negócio, dependendo do cliente que você trate, ele vai querer anonimizar mais ou menos dados. Isso aí ele tem que ser bem alinhado com o cliente, porque a segurança, ela não parte só da DigiBee. A segurança, todo mundo que é dono do fluxo, ele vai ser responsável por isso. A gente, passando para o cliente as melhores práticas, do que a gente não acha que seria o correto, mas no final das contas, o cliente que ele vai te passar, cara, eu preciso desse dado aqui aberto porque eu tenho que buscar, não tem outro dado no meu sistema que eu consiga buscar essa informação. E aí ele entender todos os riscos, e a gente está ciente dos riscos na hora do desenvolvimento, né? E também da análise, ali vai ser todo o ecossistema ali da criação de um fluxo. Claro que eu falo isso nos fluxos que a gente cria. Já os que a gente não cria, a gente orientar o cliente ali ao melhor uso da plataforma, tá bom, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Bom, nessa parte aqui, o nosso amigo Lemar, ele passou novamente nos testes, e o pessoal ali informou que os testes foram passados com sucesso e já poderia ir para a produção, que foi o que a gente acabou de testar aqui, e esses fluxos já estão rodando. Caso algum de vocês tenha curiosidade, eu só vou voltar aqui para... Aqui é um QR Code para falar da satisfação de todas as informações aí que a gente passou, melhorias, o Gui ele já passou ali no chat também para facilitar, caso vocês queiram clicar no link. Um ponto importante, caso vocês queiram fazer testes com isso, com o que a gente apresentou aqui, questão do uso da criptografia, a gente vai deixar uma API aberta ali com o uso de API Key, eu vou passar o CUR para vocês, a informação de como utilizar, que você vai conseguir criar uma API e receber esses dados para vocês fazerem teste. E também o uso de chave privada e pública, tá bom? Beleza. Opa. Mais alguma dúvida? Amanda, eu tenho uma dúvida. Tem alguma norma internacional que regula esse tipo de auditoria que o Lemar foi reprovado? Como é o normativo internacional dessas auditorias? Boa pergunta. Amanda, não sei te dizer se tem um órgão regulador internacional que aplique isso, tá? Mas o básico que qualquer auditor vai aplicar nessas APIs é o que a RFC indica de mínimo necessário de autenticação, camada de segurança em APIs expostas. Tá? Então, qual é o mínimo necessário de autenticação necessário para determinadas indústrias? E aí aplica isso aí, tá? Como a gente tem LGPD e o GDPR na Europa para tratar de campos sensíveis, tem outros órgãos que regulam outras frentes. Eu não sei te precisar quais são eles e quais frentes eles atuam. Um muito conhecido que a plataforma de DigiBee ela já é certificada é o PCI, né? Então, dependendo da indústria, como o Leandro muito bem falou, você vai ter uma entidade que faz essa auditoria e vai zelar pela melhor segurança ali em tudo que foi criado. É isso aí. Na indústria financeira, para cartão de crédito, por exemplo, é o PCI. Então, o PCI DSS é quem fiscaliza, que qualquer solução que faça, qualquer que seja o envolvimento dela em dados de cartão de crédito, precisa ter essa certificação internacional para essa finalidade, tá? E para N outras, tem N outras auditorias também. Acho que o Vitão tem um complemento para nos ajudar aí. Só um ponto que é importante, pessoal, a gente lembrar, vamos lá, as certificações que a gente tirou, a gente tem o SOC 2 e o PCI, né, que são certificações que vem um órgão certificador, faz um conjunto de revisões técnicas e processuais, tanto da plataforma quanto da própria empresa, passa por testes bastante rigorosos e depois nós fazemos um monte de ajustes, o time do Peter ficou fazendo ajustes lá mesmo,
dentro da plataforma para que a gente receba essa certificação. Bacana. A plataforma é certificada. Agora, vamos lembrar, né? O conteúdo do pipe, ele é diferente da certificação de uma plataforma PCI, né? O conteúdo do pipe, ele pode ter grandes vulnerabilidades que a gente não deseja, né? Por isso que eu acho que a gente tem que construir aí a chegada tanto do nosso especialista em segurança e essas iniciativas que a gente está fazendo aqui é para a gente evoluir na disciplina de construção do pipe, que aí eu vejo que a gente tem muitos gaps, né, de uma maneira geral, né, porque o pipe é um canivete suíço, ele é aberto, né, então a gente acaba fazendo dele aquilo que a gente entende, aquilo que a gente tem experiência, baseado naquilo que a gente conhece. Então, a gente, e aí todos aqui estão convidados, né, assim, a gente tem que começar a compartilhar essas melhores práticas de desenvolvimento, construir esses padrões de segurança dentro da plataforma e criar maneiras de implementar e de verificar se essa segurança existe. Então, assim, no final da história, todas as iniciativas que estão sendo feitas de testes automatizados, a gente tem que começar a expandir isso rapidamente para o modelo de construção dos pipes. Então, assim, eu digo para vocês, né, com certeza de quem já trabalhou em banco durante muito tempo, né, se a gente pegar um processo inteiro e passar em pentest, não são muitos pipes que vão passar, são muitos que vão desenvolver como o Lemar faz, né, porque essas práticas não estão interiorizadas e a gente ainda não tem como testar se essas práticas acontecem ou não dentro da plataforma. Então fica aí para o time aí, né, essa forma de pensar, né, porque no fundo o meu sonho de consumo é que a gente teria como se fosse uma espécie de pentest a cada pipe desenvolvido, né, penetration test, né, a cada o test security em cada pipe desenvolvido, que essas melhores práticas estão ou não sendo implementadas. A gente já tem ferramentas como essa, né, hoje na plataforma que podem automatizar testes, que geram alertas para nós, né, fica aí para o time como um todo buscar essas alternativas e incrementar a nossa plataforma aí. É uma evolução, né? Hoje, quando eu entrei aqui, já falamos de vários anos aí que eu tinha entrado, eu não imaginava que ia ter um alerta no pipeline na hora de criar o pipeline, que eu estava usando o nome de uma seção diferente da outra seção, e por isso que eu não estava conseguindo consultar ela, né? Então é uma evolução e cada alerta que aparece ali, eu acho que o pessoal vai começar a implementar essas novas regras e passar para o dev ali que está construindo o pipe no final das contas, né? Valeu, pessoal.